Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Uma das maiores curiosidades que vocês têm em relação a mim, à minha vida, é sobre o facto de eu estar numa relação bastante longa já. Quer dizer, bastante, há relações bem mais longas, não é? Mas tendo em conta que eu tenho 25 anos e estou numa relação há praticamente 6 anos, eu acho que é algo que suscita muita curiosidade da vossa parte, então eu decidi hoje falar um bocadinho sobre as coisas que não nos contam sobre relações longas. Porque nós estamos habituados desde que nascemos praticamente a ver filmes e a ouvir músicas em que os amores são todos arrebatadores e achamos que o amor de verdade é assim, e vou já dar aqui um spoiler, não é sempre assim. Então hoje vou partilhar aqui 8 coisinhas que não nos contam acerca de relações de longa duração. A primeira, e que eu acho que é sem dúvida a mais importante as pessoas terem presentes na cabeça, é que a paixão vai passar eventualmente e vai ser substituída, em princípio, por um sentimento chamado amor. E eu digo que este ponto é muito importante porque eu sinto que a maior parte das pessoas está à procura daqueles amores dos filmes em que é tudo tão arrebatador, em que as pessoas estão constantemente loucas de amor e de paixão, e procuram isso para as suas vidas reais, quando a realidade é muito diferente disso. Sim, numa fase inicial é aquela altura das borboletas na barriga, em que sente aquele friozinho na barriga, aquele nervosismo bom, vocês sabem, aquele sentimento de um novo amor, de uma nova relação que é muito, muito bom e obviamente deixa muitas saudades, mas na minha opinião é substituído por uma coisa ainda melhor, que é o amor propriamente dito, que é uma coisa bem mais duradoura. Eu acho que não é realista pensar que é possível viver uma vida inteira em constante estado de paixão. As coisas acalmam-se, tornam-se mais rotineiras, o que não tem de ser uma coisa má, mas eu acho que é muito importante as pessoas terem isso em consideração, porque eu sinto que a maior parte das relações acaba quando essa fase da paixão fogosa e maluca termina e as pessoas começam a perceber que as relações são bem diferentes daquilo que elas estiveram habituadas a ver a vida toda na televisão, nos filmes e nas músicas. E na minha modesta opinião pessoal, eu acho que nenhuma relação duraria muito tempo se as coisas fossem sempre tão fogosas e arrebatadoras como é no início de uma relação, porque isso chega a ser exaustivo. Pelo menos das duas relações que eu tive, eu lembro-me do início em que eu não desejava estar com mais ninguém, se calhar até me privava um bocadinho de estar com os meus amigos ou com a minha família para estar sempre com a pessoa de quem eu gostava, e isso não é saudável. É normal no início das relações, mas eu acho que não é saudável se isso prolongar ao longo dos tempos, percebem? O segundo ponto, que está bastante relacionado com o primeiro, é o de haverem dias em que nós vamos ser mais amigos do que amantes. Isto é algo que faz alguma confusão a pessoas que nunca tiveram numa relação longa. Como assim há dias em que vocês não se relacionam? E quando eu falo em relacionar, não falo em relações sexuais nem nada desse género, falo mesmo em termos de, se calhar, por acaso acho que nunca me aconteceu, mas há casais que já estão juntos há algum tempo, que são super felizes, super apaixonados, mas que se calhar passam um dia inteiro sem darem um beijo ou qualquer coisa assim mais romântica, porque a verdade, e pela minha experiência pessoal, é que há dias em que nós não estamos para aí virados, em que gostamos da companhia um do outro, mas não queremos estar constantemente agarrados a abraçar, a beijar, queremos apenas estar um com o outro, e isso às vezes é suficiente e isso às vezes é necessário, porque também, sejamos sinceros, mela mais faz mal, e eu acho que nas relações isso também se aplica. Isto é uma das coisas que não nos contam e que nós só percebemos quando estamos realmente numa relação longa, em que há muitas... Temos aqui um visitante. Eu acho que é super importante alimentar também essa relação de amizade que deve estar na base do amor numa relação entre duas pessoas. E quando me perguntam qual é o segredo para uma relação feliz, eu normalmente digo sempre a mesma coisa, que é, eu acho que as pessoas, mais do que namorados, devem ser melhores amigos. E isto para algumas pessoas é difícil de entender. Há pessoas que acham que os melhores amigos são de um lado e os amores são do outro, mas eu acho que as coisas se complementam uma com a outra. E eu sinto genuinamente que o Ricardo é o meu melhor amigo e é aquela pessoa que eu tenho a certeza e que não tenho problemas nenhuns em contar absolutamente nada da minha vida, porque, vamos ser sinceros, se é esta a pessoa que eu escolhi para estar ao meu lado durante os 6 anos em que eu estou com ele e que espero que dure para a vida toda, se eu não confiar nele, vou confiar em quem, percebem? Então, sim, esta é uma verdade. Há muitos dias em que nós somos mais amigos do que namorados e é fantástico. A terceira coisa que não nos contam sobre este tipo de relações é que se pode tornar bem aborrecido.
Eu sei, isto pode ser um balde de água fria, não é muito bonito de dizer, mas é a mais pura das verdades. Se vocês já estiverem com uma pessoa há muitos anos e especialmente se viverem com essa pessoa na mesma casa, a tendência para as coisas se tornarem bastante rotineiras, para vocês se habituarem a fazer exatamente as mesmas coisas, exatamente às mesmas horas e deixarem de sair tantas vezes, deixarem de fazer aqueles programas que faziam quando eram namorados recentes ou viviam separados, é bastante comum. E algo deve estar no foco principal do casal para se tentarem esforçar para que isso não aconteça, porque quando isso começa a acontecer, vocês começam a fartar-se um do outro, começam a aborrecer-se, começam a serem muito chatos, muito picuinhas, muito impertinentes e isso só vai estragar o clima e, em último caso, a vossa relação propriamente dita. Portanto, é muito importante vocês tentarem quebrar a rotina, seja de que maneira for, seja a ver um filme fora de horas, seja a ir passear a um sítio que nunca foram, tentar não estarem muito tempo dentro de casa a fazer as lides domésticas que dão sempre chatices, porque um esqueceu-se de pôr a roupa a lavar, o outro esqueceu-se de lavar a louça e vocês entram quase numa espiral de aborrecimento, porque a vida de casa, a vida familiar não é muito entusiasmante, vamos ser sinceros, e é irrealista pensar que as coisas vão ser sempre tão divertidas como é no início das relações, porque não vão, e seria cansativo se assim fosse, porque uma coisa é vocês estarem com essa pessoa há 1 ou 2 meses e terem um monte de coisas para fazer, e outra coisa é estarem juntos há 6, 7, 8 anos e todos os dias ou todos os fins de semana estarem a fazer coisas loucas só porque estão um com o outro, percebem? Portanto, há que encontrar o equilíbrio. A quarta coisa que não nos contam acerca de relações longas é o facto de que, por mais que as pessoas possam gostar uma da outra, às vezes têm hábitos completamente incompatíveis. Neste caso, eu sinto que sou muito sortuda. Eu e o Ricardo somos muito compatíveis em praticamente tudo da nossa vida, mas há 2 coisas em que nós somos completamente os opostos, que são em termos de gosto musical e as horas de acordar e de deitar. No primeiro caso não é muito preocupante, quando ele está a ouvir a música dele eu não chateio, quando eu estou a ouvir a minha ele não se chateia, portanto há que haver assim um mútuo respeito um pelo outro e pelos gostos de cada um, mas relativamente aos hábitos de hora de deitar e de levantar foi um bocadinho mais complicado para nós, porque nós obviamente queremos passar o máximo tempo possível um com o outro, então gostávamos muito eu ir dormir muito cedo e ele ir dormir umas horas depois, e depois quando acordávamos acontecia a mesma coisa, eu acordava 3 ou 4 horas antes dele e acabávamos por perder algum tempo juntos. Então, durante 3 anos em que morámos juntos, tentámos arranjar um meio termo, o que acabou por não ser a melhor hipótese para nós, porque às tantas nenhum dos dois estava completamente feliz, e no nosso caso foram precisos 3 anos para nós percebermos que neste caso específico não nos poderíamos moldar um ao outro, que cada um teria de fazer, de se deitar às horas que se sentia melhor e de acordar às horas que se sentia melhor, porque era melhor estarmos 1 ou 2 horas a menos um com o outro do que estarmos a nível mental ou psicológico menos bem. Neste caso específico de hábitos incompatíveis, é muito importante vocês tentarem arranjar um meio termo para certas coisas, mas também saberem escolher quando é que não vale a pena, quando é que esses meios termos acabam por vos prejudicar aos dois. Porque às tantas vocês tentam arranjar um meio termo e acabam por ficar os dois infelizes ou descontentes, percebem? Portanto, tenham atenção a isso. Eu sinto que estou a parecer grande conselheira amorosa, não era esse o objetivo, mas olhem, se for, é essa a minha missão na Terra. A quinta coisa que não nos contam é que não há grandes limites de privacidade. Isto foi algo com que eu lidei a partir do momento em que comecei a viver com o Ricardo. Isto obviamente é mais presente e mais importante nas pessoas que já vivem juntas, mas a verdade é essa, é que vocês vão estar dentro da mesma casa quase 24 horas por dia com a vossa pessoa amada, e a não ser que vocês tenham mesmo esses limites estipulados ou tenham algum tipo de pudor ou vergonha, a privacidade vai deixar de existir, e eu não acho que isso tenha de ser uma coisa má. Eu e o Ricardo já nos vimos de todas as maneiras e feitios, nas posições e situações mais ridículas e humilhantes desta vida, e eu acho que isso só nos fortaleceu e nos ajudou a perceber que se nos vimos daquelas formas é porque gostamos mesmo um do outro. Eu acho que isso é muito bom e chega a ser divertido e benéfico para a relação, pelo menos na experiência que eu tenho. É muito bom poder estar tão à vontade com alguém, saber que posso ir fazer cocó de porta aberta e ele vai entrar para lavar os dentes, e a nossa relação é assim tão próxima. Claro que cada pessoa, claro que cada casal tem os seus limites e nenhuma forma é a forma correta de fazer as coisas, mas no meu caso específico, eu sei que isto é o caso de grande parte dos casais, vocês vão ver de tudo, vocês vão perder a privacidade,
verdade, e é muito engraçado. Não tenham medo disso, porque se vocês estão com alguém há tanto tempo, ou se querem estar com alguém durante muito tempo, se não tiverem à vontade com essa pessoa, vão ter com quem, não é? A sexta coisa que acontece em relações longas e que não nos contam é que nós descobrimos o melhor e o pior da personalidade de cada um. E isto é muito interessante porque a partir do momento em que vocês estão há tantos anos com a mesma pessoa, ainda para mais, obviamente isto acentua-se sempre se vocês viverem com a pessoa em questão, vocês vão vê-la todos os dias ou grande parte da semana e é impossível, é humanamente impossível vocês estarem sempre de bom humor, estarem sempre... há dias em que vocês vão acordar com os pés fora da cama e o vosso parceiro e vocês próprios vão ter de aprender a lidar com isso, vão começar a ver facetas ou reações que não estavam habituados quando a relação era muito recente. Isso pode ser um choque às vezes, vocês vão ter obviamente aquela fase de adaptação, mas acaba por ser uma nova etapa da relação, o que acaba por ser muito interessante também, e há que ter paciência, a verdade é essa, porque as relações de um trabalho não são pera doce, não são como nos filmes em que acontece tudo de uma forma super soft e parece que está quase tudo em piloto automático. Há coisas que descobrimos sobre as pessoas que não vamos gostar assim tanto e vamos de aprender a lidar com elas, assim como nós também não somos perfeitos e o nosso parceiro ou parceira vai ter de se habituar também. Portanto, tenham isso em consideração e não se assustem, ok? A sétima coisa que não nos contam acerca de relações longas e que eu acho que é tão importante é saber escolher as nossas batalhas. Eu sinto que isto não se aplica apenas em relações amorosas, mas especialmente em relações amorosas, porque normalmente neste tipo de relações é quando as pessoas vivem juntas e estão muito juntas e é mesmo muito importante as pessoas serem o mais, ou conviverem de uma forma mais pacífica possível. É comum vocês, pelo facto de passarem tanto tempo com uma pessoa, começarem a ter picardias em coisas parvas, a terem discussões que até podem não ser muito graves. Especialmente eu sinto que com o Ricardo essa é das maiores coisas com que nós chocamos, é quando eu lhe peço para pôr a roupa a lavar e ele se esquece, ou quando ele diz para eu tirar os cabelos do ralo da banheira e eu me esqueço, e acabamos por chocar um bocadinho nessas coisas que acabam por ser tão frívolas e insignificantes, mas que quando vivemos com alguém se tornam maiores porque não temos mais nada para falar com a pessoa, estão a perceber? Às vezes há um choque de egos, ou uma pessoa é mais orgulhosa, tem alguma dificuldade em pôr um ponto final e saber se calar quando não vale a pena continuar a discutir, quando aquela discussão não vai ser benéfica nem vai levar a lado nenhum. É muito importante termos isso presente na nossa cabeça, e isso é algo que eu tenho estado a tentar trabalhar nos últimos tempos, porque eu consigo ser muito chatinha quando acho que tenho razão e muitas das vezes o facto de eu ter razão não vai mudar em nada e... pronto, eu só quero ganhar basicamente, e é muito importante ter isso em mente e não deixar que a relação fique arruinada por causa disso. E para terminar, a última coisa que não nos contam sobre relações longas é que são um trabalho a tempo inteiro. Eu sei que nos filmes as coisas parecem todas sempre maravilhosas, mas na vida real dá muito trabalho manter uma relação estável, que seja benéfica para os dois, que não caia na rotina e que as pessoas não se desleixem. Estão a ver, é muito comum as pessoas sentirem que o outro já é quase um bem adquirido e desleixarem-se, deixarem de se cuidar, deixarem de demonstrar amor e carinho pela pessoa que está ao vosso lado. É muito comum pelo facto das pessoas já olharem para a pessoa como algo habitual e não tão especial como no início da relação, começarem a ter conversas ou a falar de forma menos agradável com a própria pessoa, e isso acaba por minar um bocadinho a relação entre os dois. Também é muito importante vocês tentarem constantemente relembrar-se do que é que vos fez apaixonar por aquela pessoa, porque às tantas passam-se anos e vocês mudam, a vossa personalidade muda, o contexto muda e vocês acabam por se esquecer do que é que vos fez realmente olhar para aquela pessoa de uma forma especial, e quando vocês se lembram disso, aquele carinho, aquelas sensações do início da relação voltam ao de cima. Eu pelo menos sinto isso, e sinto que é muito bom para mim quando eu paro, olho para o Ricardo e me relembro que, ok, eu apaixonei-me por ti por causa disto, porque tu és uma pessoa incrível, porque tu fazes isto, és talentoso nisto e naquilo, porque às tantas nós estamos tão habituados às características e à personalidade e aos talentos daquela pessoa que deixamos de os ver, e é muito importante não deixar que isso aconteça, e é muito difícil também. Manter uma relação saudável e bonita é das coisas mais difíceis que existe no mundo e não pode ser feito de ânimo leve. Portanto, se vocês estão com alguém que amam do fundo do coração e têm nos vossos planos ficar com ela por muitos e muitos anos, eu acho importante
tudo isto em consideração e provavelmente outras tantas coisas que eu nem sequer me lembrei para este vídeo, mas eu sinto que muitas das pessoas veem as relações ou como algo descartável ou como algo que não requer grande manutenção, percebem? E para ter uma relação bonita é preciso muita manutenção, muita amizade, muito amor, muito companheirismo, muito espaço também. É importante vocês não viverem em função um do outro, terem os vossos amigos, terem os vossos planos à parte um do outro e também em conjunto. É preciso, eu acho que acima de tudo é preciso equilíbrio em todos os aspectos da vida e nas relações, principalmente longas, é ainda mais importante, porque é isso, a vida não é como nas músicas de amor nem como nos filmes, pelo menos não 100% do tempo, e eu acho que as pessoas têm que ter isso mais presente nas suas cabeçorras, ok? E pronto, vemos no próximo vídeo, um grande beijinho e tchau!